Boa tarde, vamos a mais um autor para concurso público, que é o José Serchi Fusari, né? Mais conhecido como Fusari. Ele escreve o artigo Planejamento do Trabalho Pedagógico, algumas indagações e tentativas de resposta. Ele começa já dizendo que para muitos professores o planejamento se resume apenas em digitar o documento e entregar na secretaria da escola, onde se coloca os objetivos gerais, específicos, conteúdos, estratégias e avaliação. Pronto. Né? Se resume naquele planejamento, onde é feito no começo do ano, mas entrega o documento e acaba por ali, tá? E conforme ele, não é isso. E sim, deve ter um processo de reflexão aí. O planejamento deve ser concebido, assumido e vivenciado no cotidiano da prática social docente. Ou seja, ele deve ser revisto no dia a dia do professor, como um processo de reflexão. Ele deve ser articulado, crítico, rigoroso, certo? Então, não é somente um papel digitado onde é entregue à secretaria da escola. Por quê? Através desse planejamento que eu vou fazer o meu plano, né? O meu plano de aula é através desse planejamento. Então, ele tem que ser revisto diariamente, que é através dele que eu coloco em prática a ação, tá? Aí é falado que ele é radical porque busca a raiz do problema, rigoroso porque faz uso do método científico, conjunto, pois exige visão da totalidade no qual o fenômeno aparece, tá? Então, o foco do Fusari é sobre o planejamento. Então, normalmente, no concurso público, cai o que está aí de azul. Planejamento deve ser concebido, assumido e vivenciado. Já caiu várias questões no concurso, cuja resposta que vocês têm que encontrar é esta daqui, sobre o planejamento. Aí depois ele vem dizendo que planejamento não é a mesma coisa de plano de ensino, ou seja, não são sinônimos. Eles estão os dois no dia a dia do professor, mas eles não são a mesma coisa, tá? Então você tem o planejamento de ensino que você faz no coletivo com os educadores, que deve ser um momento de reflexão, né? Ser verificado o que vai ser dado. E o plano de ensino é aquele que você, professor, vai elaborar para a sua sala de aula, né? De cada disciplina, ok? Então vamos lá. Apesar dos educadores em geral utilizarem no cotidiano do trabalho os termos planejamento e plano como sinônimos, não são. É preciso, portanto, explicitar as diferenças entre os dois conceitos, bem como a íntima relação entre eles. Eles estão interligados, mas não significam a mesma coisa. O planejamento do ensino é o processo que envolve a atuação concreta dos educadores no cotidiano do seu trabalho pedagógico, envolvendo todas as suas ações e situações, o tempo todo envolvendo a permanente interação entre os educadores e entre os próprios educandos, tá? Porque aquele momento de reflexão onde você senta junto com os educadores, né, para pensar nos seus educandos, né? Pensar no que vai ser feito aquele ano. Porém, o planejamento ele é flexível, ok? Mas deve ser entregue, digitado, aquela coisa toda. Já o plano de ensino é algo seu, é um momento de documentação do processo educacional escolar como um todo. Plano de ensino é, pois, um documento elaborado pelo docente contendo sua proposta de trabalho, numa área ou disciplina específica, né? Então, o professor que é pedagogo, ele tem que elaborar, né? Fazer um plano para português, matemática, história, geografia, etc. O plano de ensino deve ser percebido como um instrumento orientador do trabalho do professor, tá? Para orientar até que ponto o professor vai avançar ou não, tendo a certeza e a clareza de que a competência pedagógico-política do educador escolar deve ser mais abrangente do que aquilo que está registrado no seu plano. A ação consciente, competente e crítica do educador é que transforma a realidade.
a partir das reflexões vivenciadas no planejamento e, consequentemente, do que foi proposto no plano de ensino, tá? Então, não querem dizer a mesma coisa, não são sinônimos. Planejamento de ensino e plano de ensino, ok? Depois, conforme Fusari, para formalizar um plano de ensino, você precisa colocar lá, né? Os seus objetivos, os conteúdos, os métodos, o tempo, o espaço que você vai utilizar, a avaliação. Então, é tudo que você monta, né? Para você poder alcançar, ok? Depois, o Fusari fala sobre o livro. O livro não é para seguir do começo ao fim. O livro é um dos meios, não é o único meio, conforme Fusari. É um dos meios de comunicação no processo de ensinar e aprender. Como tal, ele faz parte do método e da metodologia do trabalho do professor, os quais, por sua vez, estão ligados ao conteúdo que está sendo trabalhado, tendo em vista o atingimento de determinados objetivos educacionais, pontos de chegada, tá? Então, o livro é só o livro, né? Não, é um dos meios de utilizar, né? Do ensinar e aprender, ok? E, finalizando, ele fala a respeito dos tipos aí de plano, né? Nós temos plano escolar, plano de curso, plano de ensino, porém esses 3 planos estão dentro do plano de currículo, tá? Então, o currículo que é o maioral, ok? E daí esses planos estão dentro de tudo isso. E o planejamento da escola vai ter todos os tipos de plano, ok? É claro que os 3 tipos de plano se complementam, se interpenetram, compõem o corpo do plano de currículo da escola, tá? Então, esse plano de currículo, ele precisa ter, né, o plano escolar, o plano de curso, o plano de ensino, ok? Entretanto, na prática das escolas, devido à quase total falta de condições de trabalho docente, a elaboração dos planos escolares, a elaboração dos planos, 2 pontos, escolar, de curso e de ensino, tem se revelado complexa, fragmentada, longe mesmo, em alguns casos, daquela organicidade desejada para o processo ensino-aprendizagem. Ou seja, apesar de existir esses planos, deixa eu colocar 2 pontos aqui, o plano escolar, o plano de curso e o plano de ensino, apesar de existir esses 3, tá? Eles estão interligados, ok? Eles estão dentro do plano de currículo, ok? Da escola. Então, todos se complementam. A escola necessita ter todos os tipos de plano. Só que estes planos, conforme Fusari, eles não podem estar fragmentados. O escolar que não tem nada a ver com o curso, que não tem nada a ver com o ensino. Não, eles estão interligados, então tem que falar a mesma língua, ok? Então, todos eles para Fusari são importantes. Os 3 planos se complementam e são importantes. Plano escolar, plano de curso, plano de ensino, ok? Todos vão de encontro ao plano de currículo da escola, ok? Então, este é o pensamento aí do Fusari.